Eu acho que era bom verificar-se a manutenção do Estádio do Dragão, porque há realmente muitas coisas que ficam a funcionar e não se conseguem desligar. Já tinha acontecido isso no vídeo, o célebre vídeo com o Fábio Veríssimo, e agora, pelos vistos, também com o ar-condicionado em determinada temperatura também não se conseguia mexer nessa mesma temperatura. É só um detalhe, mas que realmente não abona nada em favor das pessoas que tomaram essa decisão e que a protagonizaram. Em segundo lugar, a questão das capas, se podem lá estar, e acredito perfeitamente até porque equipas outras já confirmaram, mas não me parece que para o balneário da equipa visitante seja realmente de muito bom gosto estar aqui. Toda a gente sabe o histórico do Futebol Clube do Porto e o historial, e realmente quem quer ver isso vai ao museu ou então vai ao próprio balneário do Futebol Clube do Porto. O balneário da equipa visitante, que são sempre diferentes, não faz muito sentido que estejam lá capas a enaltecer os grandes feitos do Futebol Clube do Porto. Com que objetivo? Para eles se relembrarem que o Futebol Clube do Porto já conquistou tudo aquilo que nós sabemos e que eles vão defrontar uma equipa. Vão defrontar uma equipa que tem um clube que tem aqueles títulos todos, mas a equipa é completamente diferente. Agora estamos a falar de outra coisa. Faz-me lembrar o que o Farioli disse ontem: defrontámos o bicampeão e, portanto, batemos-nos muito bem. Quer dizer, o bicampeão já ficou lá para trás, do Sporting. Agora o Futebol Clube do Porto é outra equipa e o Sporting também. Não tem nada a ver com uma coisa com outra. Portanto, parece-me também perfeitamente descabido. E a questão dos apanha-bolas, eu já há pouco referi, acho isso absolutamente lamentável. E o problema é que vai tudo ficar-se por uma multazinha da Liga de Clubes e ficam aquelas imagens absolutamente tristes do que é a realidade de um jogo de futebol entre dois grandes em Portugal e que nada contribui para o engrandecimento da indústria do futebol, como alguns gostam de lhe chamar, e para venderem o produto de forma centralizada daqui a 2 anos. Bom, certo é que o Futebol Clube do Porto já rejeitou, não é? Qualquer intenção de provocar o Sporting, nomeadamente através desta questão das capas de jornais. Diz que já ali estão, que podem ser vistas até durante as visitas. Nomeadamente, quanto ao ar-condicionado, disse que a climatização naquela zona estava àquela temperatura, mas não referiu nada. Mas naquela zona, aqui na cabine do Sporting? Sim, supostamente, não é? Que sobre as queixas diz que a climatização é centralizada, portanto, que a temperatura que estava definida para aquela zona das instalações se manteve, que era essa, pelo menos essa a justificação. Mas não deu nenhuma justificação para a questão dos apanha-bolas, terem tirado a toalha ao guarda-redes. Mas isso, o facto de... Vai justificar o... Exato, mas a questão que tu coloca é o facto de não terem justificado esta questão dos apanha-bolas torna verdadeira? Eu acho que não há nada que justifique. Ou seja, mostra que de facto houve essa estratégia, essa intenção de provocar ali algum constrangimento? Alguém deu essa indicação aos apanha-bolas. Não foram os apanha-bolas que de repente todos à volta do campo se lembraram: vamos tirar as bolas e os cones e vamos guardá-las aqui ao pé de nós, aqui atrás dos painéis publicitários. Não foi isso. Alguém deu essa indicação. Não foi, ou então cada apanha-bola chega ali e age... E a toalha de Rui Silva, roubada 3 vezes durante o jogo. Sim, e age consoante, só se fosse para limparem a cara que estava a chover. Agora cada apanha-bolas age consoante aquilo que lhe dá na gana, de repente. Não, tiveram essa indicação. Quer dizer, e são esses segundos que realmente definem alguma coisa, que fazem a diferença? Não fizeram. É que depois o resultado é este. Quer dizer, isto é uma situação... O Futebol do Porto pode vir agora justificar da maneira que entender. Mas eu acho que isto é absoluto só ridículo. Não tenho outra Portanto, estas justificações que o Porto dá não te convencem? Não, em relação às capas, eu acho que para o balneário da equipa visitante é uma questão de gosto. Eu não acho de bom gosto
colocar para aí, seja para o Sporting, seja para o Nacional, seja qual for o visitante. É o balneário da equipa visitante, é o balneário da equipa visitante. Quer dizer, os feitos do Futebol Clube do Porto estão no museu e nas suas instalações. Aquilo, naquele momento, é uma instalação daquela equipa e daquele clube. Durante aquelas 2 horas e meia. Portanto, não faz muito sentido estar ali a dizer que estamos atenção, que estão aqui num clube. Toda a gente sabe, estamos aqui em casa num clube que já conquistou isto, já foi penta, já foi aquilo, as capas que eu vi todas do jornal O Jogo e do Jornal de Notícias. Acho que não faz grande sentido, mas de qualquer forma, em relação à climatização, continuo a achar que realmente há ali problemas de manutenção complicados, porque as coisas começam a funcionar e nunca se podem, e depois não há nada que as faça parar em determinadas alturas. E em relação aos apanha-bolas, é isso, acho absolutamente ridículo. Irem buscar a toalha do guarda-redes ou esconderem as bolas naqueles últimos minutos, acho que não ajuda em nada, nem isso é que não dá nada bom nome àquilo que é o historial imenso do Futebol Clube do Porto. Mas mostra que há de facto, Paulo, uma estratégia bem montada para receber adversários no Dragão. Porque, e já referiste a questão de Fábio Veríssimo, a questão da televisão no balneário, que não se podia desligar, ou seja, mostra que há uma preocupação. Eu não sei se a história dos apanha-bolas se estava previamente definida. Acreditas que possa ter sido na hora? Sim, é muito possível que com o andamento do jogo, a partir do momento em que o Futebol Clube do Porto se apanhou em vantagem... Mas como dizias ainda há pouco, não foram certamente os miúdos que se lembraram, não é? Sim, mas há pessoas ali ligadas ao Futebol Clube do Porto que estão ali no relvado. Mas achas que é uma estratégia que vem dali ou que vem mais acima? Não, pode vir mais de cima, que dão indicações para ali, ou mesmo pode vir mais de cima ou ser dali. Mas alguém com poder e capacidade para dizer agora, atenção, recolham as bolas e os cones. E pronto, e de repente aquilo que está protocolado e estipulado pela Liga, regulamentado pela Liga de Clubes, que é aliás uma indicação da FIFA e da UEFA, de repente deixou de existir no Estádio do Dragão ontem, nos últimos 7, 8 minutos. Porquê? Alguém me pode vir convencer a mim ou a ti ou a quem quer que seja que foram os apanha-bolas, de repente os 8 ou 10 que andam ali à volta, vamos agora recolher as bolas todas e os cones para levar para casa. Pelo menos ficam aqui guardadinhos ao pé de nós. E a questão do ar-condicionado? É a tal questão da manutenção. Mas lá está, achas que é uma decisão que vem de cima e que depois é de algum modo comunicada em direito, não é? Quer dizer, eu acho que há certos detalhes e certos pormenores que não ajudam nada à grandeza de um clube como o Futebol Clube do Porto. O Porto não necessita nada desse tipo de coisas. O seu histórico e o seu historial é tal que e a sua superioridade este ano no campeonato tem sido tal que não necessita nada deste tipo de coisas. Por isso é que eu fico mais surpreendido ainda, porque é que há recurso a este tipo de manobras. Não compreendo porque realmente dentro de campo o Futebol Clube do Porto tem mostrado ser a melhor equipa, por isso é que vai à frente. Tem 4 pontos de vantagem que são 5 na prática, sobre o Sporting, com o resultado de ontem ficou em vantagem no confronto direto, e tem 7 sobre o Benfica. É certo que tem que jogar no Estádio da Luz, mas tem 7 pontos, não são... O Porto ainda tem que perder 2 jogos e empatar outro e o Benfica ganhar todos para que o Benfica seja campeão. Isto se o Sporting não se metesse ali no meio. Portanto, quer dizer, não é necessidade. Como diria o Hermano José, não havia necessidade. E há necessidade, pegando nessa expressão, há necessidade de ouvir alguma justificação da parte de André Vilas-Boas? Eu acho que sim. Mas a minha dúvida é se há justificação para esta questão dos apanha-bolas.
acredito que em relação às capas às capas, aliás, já houve uma justificação, não é? Que estão lá. No caso do árbitro, na altura, o Futebol Clube do Porto acabou por dizer que tinha sido um lapso, não é? Em relação à climatização, também não sei que justificação é que podem dar, a não ser. Supostamente estava centralizada, não é? Mas, portanto, quer dizer, não percebo como é que uma coisa não pode baixar a temperatura em determinado zona e como é que está tudo tão centralizado, quer dizer, tu apanha toda aquela zona, está um calor tropical, quando estamos em pleno inverno, também não faz grande sentido. E a questão dos apanha-bolas, eu acho que não há justificação possível, mas já estamos à espera. Acho que é um assunto que pode ficar esquecido ou importa de facto ouvir o presidente do Eu acho que era bom que que o presidente do Porto dissesse qualquer coisa sobre isso. E que, tal como se demorou algum tempo a que se dissesse algo sobre a questão do Fábio Veríssimo e do vídeo, acho que era bom que se dissesse sobre esta história dos apanha-bolas. Aquilo não engrandece nada a história do Futebol Clube do Porto, pelo contrário. E se Vilas Boas não falar, Varandas pode tirar partido disso de alguma forma? Ou achas que não? Acho que o Sporting também agora não... Está registado. Mas de facto são estes episódios que ajudam a exaltar os ânimos, não é? No fundo também. Entre os próprios adeptos. É mais entre os adeptos, não, Paulo? porque os presidentes, ontem, depois de já terem dito aquilo que já disseram esta época, temos que nos recordar que ainda há bem pouco tempo o André Vilas Boas disse o que disse sobre algumas coisas das arbitragens em relação ao Sporting e o presidente do Sporting disse que recordou que 40 anos era um cheiro a bafio no Futebol Clube do Porto, que era caras novas, mas que era um cheiro a bafio. E ontem lá estavam lado a lado. Estava o presidente da Câmara Municipal do Porto no meio. Sim, era num ambiente bastante cordial. Mas estavam lado a lado, como num ambiente perfeitamente cordial e pacífico, como deve ser, aliás. Agora, este tipo de coisas é claro que estimula a conversa de exaltação entre adeptos. E nas redes sociais não basta irmos a qualquer uma, temos lá muitas trocas de argumentos em relação a estes assuntos. Mas é intencional? Achas que também é uma estratégia da parte das próprias direções dos clubes? Que sabem naturalmente que isso depois vai ser tema de conversa e vai acicatar os ânimos. É que se é uma estratégia, não sei qual é o objetivo, porque é que se é para melhorar, como todos andam sempre a queixar-se, se é para melhorar o futebol, para que o futebol dê mais receitas, para que o futebol cresça como indústria, para que seja um produto vendável, isso não, antes pelo contrário, estão a contribuir para que seja exatamente o contrário. Portanto, enquanto estão a falar uns com os outros deste tipo de coisas, a acusarem-se uns aos outros e a fazer este tipo de manobras, só estão a prejudicar o próprio futebol. Pois não basta depois sentarem-se ao lado uns dos outros de forma perfeitamente civilizada. Não, o mal já está feito anteriormente. Não percebo isso. Portanto, e como digo, por isso é que começaram a falar em que o futebol português iria valer 300 milhões de euros por ano em direitos televisivos e agora vamos ver se vale 150. É por causa destas e de outras coisas que têm acontecido. E olhando para José Mourinho, tinha dito que preferia que o Porto perdesse e agora o que é que pode capitalizar José Mourinho? O José Mourinho interessava-lhe sobretudo que o Porto não ganhasse. Acho que o ponto principal era esse. No fundo, ganhou 2 pontos também ontem ao Futebol Clube do Porto. Aproximou-se do segundo lugar. Portanto, eu acho que o resultado de ontem, acho que até foi mais favorável para o Benfica do que dizia o próprio Mourinho. Ele dizia que era bom que o primeiro não perdesse. Eu acho que o empate, em termos daquilo que está o campeonato nesta altura, se o Benfica tiver capacidade para vencer os jogos que tem com as equipas que não são os seus adversários diretos,
pode perfeitamente entrar ainda na luta, quer pelo segundo lugar, quer inclusivamente chegar perto do primeiro e eventualmente o discutir. Agora, o segundo lugar está a uma distância de 3 pontos, à distância de uma vitória. E pode ou não acusar, pode acusar pressão? E no confronto direto. Agora todos acusam pressão. A partir de agora, o próprio técnico do Futebol Clube do Porto referiu isso, que o título está em aberto para as 3 equipas. Eu acho que a pressão agora vai ser grande para todas, até porque ainda há as competições europeias, há a Taça de Portugal. Vamos ter 2 jogos entre Sporting e Futebol Clube do Porto nas meias finais da Taça de Portugal. É bom não esquecer isso. O Sporting vai estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto vai estar nos oitavos de final da Liga Europa, o Sporting Braga também, e o Benfica vai ter já 2 jogos agora com o Real Madrid, e depois vamos ver se consegue ou não chegar aos oitavos de final. Portanto, há uma grande sobrecarga de jogos e que com uma competitividade que vai ser imensa, e um desgaste competitivo muito grande para todos os jogadores. Por isso vamos ver quem é que tem capacidade realmente para superar isso e encontrar-se quando chegar à altura dos confrontos diretos e naqueles que não são os confrontos diretos, conseguir realmente superar esses desafios. O Benfica, por exemplo, chegou a Tondela e não conseguiu superar esse confronto, não é? Com um relevado muito complicado, mas o que ficou foi o 0-0. Mas tendo em conta o que vês agora dos 3 grandes, o que é que consegues projetar em termos futuros? Eu acho que depende muito... Como estão as equipas neste momento? Depende muito do que é que o Futebol Clube do Porto vai fazer agora já a seguir. Eu acho que o próximo jogo para o Futebol Clube do Porto é fundamental, porque se não ganhar outra vez, aí entra realmente numa espiral de desconfiança complicada. O Sporting tem também jogadores em grande desgaste, nomeadamente o Luís Soares. Vamos ver que o Catamo também ontem saiu. Em relação a Soares também não se sabe propriamente o que é que se passa, não é? Se é desgaste, se é algo mais grave, não é? Ontem pareceu-me mesmo desgaste físico, em que ele não se movimentou como é habitual. Sim, não te parece que haja propriamente uma lesão, não é? Embora o Sporting tenha para chegar Ioannidis, que está praticamente com a lesão já debelada e poderá voltar à competição rapidamente. E acho que Ioannidis pode resolver muitos problemas também ao Sporting. Acho que o Sporting é a equipa que tem neste momento mais soluções. Agora, e a seguir o Benfica, se não tiver mais lesões e se recuperar todos os jogadores que tem. Agora já tem Bruma outra vez, vai ter Luka Bacchio dentro de pouco tempo, tem Prestiani e o Sheldrup finalmente a darem um contributo importante para Rafa, a equipa. Já jogou praticamente os 90 minutos, Rafa não é? também, e tem Anísio Cabral, que pode realmente ser um caso sério para quem não joga bem de cabeça. Tem feito uns bons golos de cabeça. Achas que por esta altura, de facto, a Sporting e a Benfica têm mais soluções do que a equipa de Farioli? Eu acho que Farioli, o problema tem mesmo em termos de ataque, porque Samu está longe da forma que já mostrou, lesionou-se. Denis Gul não é a solução adequada para resolver os problemas do Futebol Clube do Porto. Seria Luke de Jong, mas esse está lesionado. E tem um meio-campo muito forte e uma defesa muito forte, mas se sofre golos é muito complicado, como se viu com o Casa Pia. O problema do Futebol Clube do Porto é se sofre um gol primeiro, e a partir daí que é aquilo que não tinha acontecido praticamente nas jornadas anteriores. O Futebol Clube do Porto, desses 4 golos que tinha sofrido até ao jogo com o Casa Pia, um deles inclusivamente tinha sido um autogolo, em Alvalade. Portanto, tinha sido quase uma muralha intransponível. Por isso, acho que em termos de ataque, o Futebol Clube do Porto neste momento está bastante debilitado. E isso pode ser um problema para esta fase crucial da temporada. O Benfica joga já na próxima sexta-feira, frente ao Santa Clara. Aliás, é recebido pelo Santa Clara. Muito complicado. Que dificuldades é que antevês para a equipa de Mourinho? Muito complicado o jogo para o Benfica. O Santa Clara está numa situação cada vez mais difícil na tabela classificativa. O relevado é muito difícil nos Açores.
O estado do tempo é também sempre muito imprevisível. Incerto, tem muito vento, muita chuva normalmente. Pode ser um jogo muito parecido ao que o Benfica teve em Tondela. Vamos ver que tipo de soluções é que o Benfica consegue ter, porque se o Benfica realmente não conseguir manter uma consistência de vitórias, então não tem hipótese de rediscutir e depois, nem logo sequer o na segundo lugar. terça-feira seguinte, Real Tem Madrid. o Real Madrid. Pois. Por isso é uma semana absolutamente crucial para o futuro próximo. Mas o Benfica também tem vindo de semana em semana, de semana para semana cruciais. Primeiro era o Nápoles, depois era isto, depois era aquilo, depois era o Real Madrid. Depois, lá tem andado e consegue andar ali ainda assim. E agora já conta com alguns trunfos, não é? Mais ou Como menos dizias. a discutir. E agora tem mais soluções.